Ok, aqui na presença de uma Royal Enfield, a presença da história mundial, no caso de uma moto. Só para chamar a atenção e fazer o spoiler do nosso próximo convidado, Lino Júnior. A história na primeira pessoa que esteve presente no Monte Castelo, em Itália, e a referência e a presença da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, em Itália. A história na primeira pessoa de quem esteve lá presente, um testemunho e lá está a referência da pessoa que de alguma forma, através de documentação, produção própria e independente, fala da história do Brasil num conflito mundial. Na boa perspectiva de que de alguma forma existe cor brasileira e a ser de relevância e homenageada em Itália. Não perca então o próximo entrevistado, Lino Júnior. Ok, uma vez mais, Uvas e Personalidades agora com Lino Júnior. Um representante, pode-se dizer, que gosta de defender a causa da FEB, foi militar e agora temos o privilégio de estar aqui com um testemunho de história de um Kogelwagen na casa dele. Lino, obrigado por vir ao meu programa. Tá? Eu é que agradeço, João Carlos, pela oportunidade de estar falando aos teus ouvintes. Ouvintes, telespectadores, historiadores e que gostam desta militária. Mas é assim, conta um pouco aos nossos espectadores, quem é Lino Júnior? Então, eu sou militar aposentado, né, como nós chamamos, na reserva remunerada, e já desenvolvo o trabalho de resgate histórico-cultural militar há mais ou menos 15 anos. Né? Inicialmente fazia sobre a Revolução Federalista, com o Cerco da Lapa, a Guerra do Contestado, e nos últimos 5 anos tenho trabalhado a Segunda Guerra Mundial com a FEB, mais especificamente com os descendentes de italianos que lutaram integrados à FEB. A questão histórica do Brasil, nós já tivemos a conversar nos bastidores, tem as suas sombras, tá? Mas deixando isso de lado, como é que tu te sentes em valorizar a presença brasileira num conflito mundial fora de fronteiras? Como é que tu te sentes sendo um testemunho na primeira pessoa em apanhares todos esses relatos e essa história propriamente, podemos dizer, física, que nós tivemos a ver o teu espaço e há um orgulho de tua parte em referenciar a presença brasileira no estrangeiro. Como é que tu te sentes? Fala-me um pouco disso. Olha, eu só conheci a história da participação brasileira no conflito, na Segunda Guerra Mundial, quando fui integrado às Forças Armadas do Brasil. Até então, infelizmente, eu não conhecia. Tá? Então, depois que entrei para o Exército em 1986, comecei a ter contato com muitos expedicionários e passei a conhecer essa história. Durante muitos anos, eu sinceramente achava que as histórias que eu ouvia eram criação deles. Eu não imaginava que aquilo fosse verdade. Há 2 anos e meio atrás, eu tive a oportunidade de ir para a Itália e conhecer pessoas que vivenciaram essa guerra. Pessoas hoje que estão na faixa de 85, 90 anos e que na época eram crianças e que começaram a relatar exatamente aquilo que os nossos pracinhas, os nossos expedicionários me contaram durante esses anos todos. Então, para mim é um orgulho muito grande saber que o meu país, que brasileiros participaram desse feito de libertação do povo italiano do domínio nazifascista. Eu fico muito orgulhoso com isso. Eu sei, é assim, vejam as redes sociais dele, também assisti. Ele teve a oportunidade de ir a Monte Castelo a falar com a população da região que, de alguma forma, descendentes ou familiares, tiveram contacto com a Força Expedicionária Brasileira. Tu, ao entrares em contacto com eles e eles partilharem essa experiência, como é que tu te sentiste como brasileiro com o uniforme da Cobra a fumar e reconhecendo? Como é que foi essa sensação? Então, eu fiz o circuito da FEB, vestindo uma jaqueta da FEB. Então eu mandei fazer uma jaqueta e durante o trajeto lá eu usava esse uniforme. Algumas pessoas, principalmente os mais idosos,
acima dos seus 80 anos, quando eles me viam com a jaqueta, eles me perguntavam se eu era um smoke snakes, como eu te falei, né? Então, smoke snakes é cobra fumante, né? Então eles me perguntavam, eu falava que era brasileiro, que eu era militar, que era do exército e que eu estava conhecendo a história da participação do Brasil na Segunda Guerra. Então essas pessoas faziam questão de contar a sua história. Pessoas que na época tinham seus 10, 12, 13 anos e que relataram que eles tinham em nós, brasileiros, como sendo os libertadores, os libertatori, como eles falam lá na Itália. E cada um deles tinha uma história diferente para contar. História de brasileiros que deram comida para as crianças, que ajudavam os idosos, que quando acontecia a libertação, eles diziam que era muito comum alguns dos outros aliados serem mais distantes. E já no caso dos brasileiros, não, dos brasileiros serem acolhedores, né? E a gente viu muitos casos de brasileiros que realmente sustentavam famílias italianas, né? Então isso daí foi bacana. Existe uma dívida de gratidão muito grande deles. Inclusive nós temos várias publicações na internet de depoimentos de italianos contando daquilo que passaram há 77 anos atrás. Nos bastidores nós estivemos a conversar, realmente há um ou outro episódio que realmente ficaste fascinado, eu fiquei comovido, não sendo brasileiro, tá? Mas é assim, qualquer pessoa ficaria comovido se numa escola entoassem um hino brasileiro. Conta-me esse episódio. Então, a cidade de Montese, na cidade de Montese nós temos uma personalidade lá que ele ama o Brasil, que é o Giovanni Sulla. Ele é colecionador, ele é comerciante de militaria, né? E ele desenvolve um trabalho lá em Montese para não deixar essa história morrer, tá? E lá em Montese, a pré-escola, as escolas infantis, elas ensinam a canção do expedicionário. Então é matéria da escola ensinar a canção do expedicionário para as crianças. E quando tem evento lá na Itália, quando tem atividade, todo ano tem em Montese, é comum ter a delegação brasileira, uma comitiva brasileira lá da embaixada, gente aqui do Brasil que viaja e vai para essas festividades, e eles cantam a canção do expedicionário. Então são crianças italianas que cantam a canção do expedicionário em português, em homenagem, em agradecimento, como um voto de gratidão pelo que o Brasil fez para a cidade de Montese. A prefeitura de Montese, ela tem vários corredores, e todos os corredores da prefeitura de Montese, todas as fotos que tem nos corredores são de brasileiros, é da Força Expedicionária Brasileira. Então, eles têm um museu a céu aberto dentro da prefeitura de Montese, que conta a história da FEB dentro dessa ocupação de Montese e, na sequência, até na própria restauração de ajuda de alguma restauração que eles ajudaram a fazer em Montese. Isso é muito bacana mesmo, então é comovente. Então quem está assistindo, se digitar no YouTube lá, crianças italianas cantando a canção do expedicionário, vai encontrar alguns vídeos desses que eu estou falando para vocês, mostrando esse fato em Montese. A nível de energia, tu participaste e tiveste acesso a alguns testemunhos na primeira pessoa de expedicionários. Ao contrapor no local esses episódios, não direi os episódios, mas a localização geográfica, como é que tu te sentiste ao filtrar essa experiência falada, estando no local? Como é que tu te sentiste? Estamos a falar a nível de energético. Sentiste essa pressão, essa sombra, o que é que tu sentiste nos locais? Então, olha só, a Itália é um lugar muito bonito. É indiscutível quando você anda de carro ou quando você está visitando um sítio histórico, o cenário é fantástico. Eu fui no verão, no calor mesmo, então a vegetação estava linda, maravilhosa. E eu visitei vários locais. Visitei o local onde supostamente foi sepultado o sargento Max Wolff Filho,
que é à beira de uma estrada. Eu tenho vídeo sobre isso no YouTube, mostrando esse local, mostrando um testemunho disso. Então a gente olha e imagina os brasileiros avançando naqueles lugares, morrendo por aqueles lugares, e você fica a pensar, puxa vida, mas aqui foi derramado sangue brasileiro para a libertação desse povo. Foi derramado sangue brasileiro para a libertação dessas pessoas do nazifascismo. Então se mistura ali um sentimento de positividade com o resultado e o de negatividade por ter acontecido uma guerra e tantas pessoas terem perdido suas vidas para defender isso, né? Então ali a gente sente um misto desses dois sentimentos. Um de tristeza, porque eu sempre falo para todo mundo, oficialmente 465 brasileiros não voltaram, perderam suas vidas lá. Então nós temos aí 465 mães que não tiveram seus filhos de volta. Então a gente vê uma gama de tristeza e, em contrapartida, de alegria de ver aquelas crianças que foram salvas desse sistema hoje serem avós, serem bisavós, e quer dizer, a vida continuou. Então a gente vê que isso não foi em vão. Houve um lado positivo. E é por isso que eu acredito que essa história tem que continuar sendo contada. As novas gerações, elas têm que saber que se hoje nós temos liberdade, se hoje nós vivemos na democracia, pessoas lá no passado pagaram por isso, né? Pagaram um preço alto para isso. Na sequência, estive a conversar com o Lino, vem a parte gastronómica. Eu estava a comentar com ele que assim, quando a libertação consta nos registros que os brasileiros, quando de alguma forma entraram nas aldeias como libertadores, foram bem recebidos à mesa. Tá? E um dos vinhos que eles de alguma forma serviam, a uva, era a Primitivo. Havia uma coincidência que, quando povos invasores, aparentemente é tradição europeia, havia a questão de esconder os bens, e muitas vezes alimento, enterrando. Nós em Portugal temos essa versão que fala do vinho dos mortos, mas em Itália havia essa questão e característica também. Eles enterravam muitas vezes os alimentos, exatamente para não ceder uma questão de sobrevivência perante os invasores, mas a questão do vinho que eles ofereceram aos brasileiros era da uva Primitivo. Diz que lá está, vinho é alimento, mas mesmo com parcas condições, eles queriam receber de mesa farta aqueles que de alguma forma o salvaram. Lino, foste recebido assim também em Itália? Então, olha só, eu fui recebido muito bem. Desde o início, fui recebido muito bem. Tem várias histórias que eu poderia contar para você dessa recepção, tá? Então, uma história que aconteceu, eu conto isso para todo mundo, que eu acho muito engraçada. A Iracema, minha esposa e minha filha deram muitas risadas com essa história. Eu não contei para você, então eu vou contar. Eu cheguei na cidade de Prato e ia fazer baldeação de trem, tá? Na cidade de Prato. E eu desci na cidade e falei, vou conhecer a cidade aqui porque deve ter alguma coisa. Só que eu cheguei lá, já era 10 horas da noite. 10 horas da noite, numa cidade pequena, não tem mais ninguém na rua. E eu desci na estação e falei, vou procurar algum lugar aqui para comer, né? E eu avistei um balcão muito bem montado, com muita coisa para comer. Eu olhei para aquele balcão e falei, é aqui que eu vou comer, né? Aí tinha várias pessoas numa fila. Eu entrei na fila e fiquei esperando a minha vez de me servir. Quando chegou a minha vez de me servir, eu escolhi aquilo que eu queria comer e fui pagar. Aí na hora que eu fui pagar, o rapaz que estava do lado de trás, ele olhou para mim, achou estranho e falou que não era para pagar, né? Aí que eu descobri que aquilo lá era a fila dos refugiados e que aquela cidade, todo dia, eles proporcionam alimentação para os refugiados, né? Eu não sabia que era fila para os refugiados e fiquei ali. Quando perceberam que eu não era refugiado, perguntaram de onde eu era, tal, expliquei de onde eu era. E mesmo assim, me serviram e eu comi. Foi a primeira experiência na Itália. Quando eu cheguei na cidade de Pistoia, eu imaginei, não, eu só fui bem tratado lá porque me confundiram com refugiado, né?
Mas não foi desse jeito. Como eu estava com a jaqueta da FEB, escrita Brasil, todos os lugares que eu passava me identificavam como brasileiro. E nesse momento eu passava a ser muito bem tratado, muito bem tratado. Então essa foi uma experiência bacana e muitas pessoas me contaram como que a FEB os tratou na época da guerra. Então eu não sei se vocês sabem, mas nós quando fomos para a guerra nós usávamos a doutrina norte-americana, a doutrina de combate norte-americana. E na doutrina norte-americana de combate, ela tem um cuidado em relação à alimentação. Então tudo aquilo que não é consumido, que a sobra, ela é enterrada por dois motivos. Por questão de higiene, por questão sanitária e por questão de para não ser utilizada pelo inimigo numa situação de ser apreendida, tá? A FEB era diferente. O que a FEB fazia? Primeiro, que eles já cozinhavam na intenção de que sobrasse. Por quê? Porque toda essa sobra, entre aspas, era dividida com a população local. Então já existia uma política de compartilhamento. Então eles tinham lá um sopão, uma sopa que eles faziam com ingredientes nossos, que tinha muita energia, em que eles distribuíam para a população. Então a população daquela aldeia sabia que onde tinha acampamento brasileiro, iria ter alimentação também. Só que a coisa ia além disso. Então o pracinha brasileiro ele recebia as suas rações, como eram chamadas a alimentação, e nessas rações tinha chocolate, tinha chiclete, tinha bala. Então o que acontecia? Os pracinhas dividiam com as crianças. Então os pracinhas, para agradar as crianças, agradar as pessoas ali, eles dividiam. Na FEB tinha muito descendente de italiano. Quando eles viam as crianças italianas, eles lembravam dos irmãos que tinham ficado aqui no Brasil e se sensibilizavam com aquela situação. Então eles dividiam. Então teve uma italiana que me contou, a dona Margarida, ela falou o seguinte, que ela conheceu chocolate aos 12 anos das mãos de um pracinha brasileiro. Foi onde ela conheceu o chocolate. Então são essas histórias que me fazem ficar feliz com tudo isso que eu passei e de tentar continuar levando isso para as novas gerações. Os teus contatos vão passar aqui no rodapé, tá? Foi uma experiência de vida. Acompanhem-os, lá está, todo o trabalho que o Lino está a fazer. Vejam o YouTube, testemunho na primeira pessoa dessa sensibilidade toda. E agora vamos fazer uma pergunta mais intimista, tá? Lá em Itália, como aqui, conhecendo todo o teu currículo, um comum mortal, quando se chega ao Lino Júnior, o que é que ele lê nos teus olhos? Olha, eu imagino, baseado no que as pessoas falam, que seja o entusiasmo para conhecer uma história que elas não conheciam, tá? Então, eu gosto de contar história. Você já percebeu isso, as pessoas que têm contato comigo já perceberam isso, que quando eu começo a falar, as pessoas às vezes têm que me cortar, porque eu falo demais mesmo. Mas uma coisa que eu tenho bastante é entusiasmo em querer contar essa história, não que essa história vire uma realidade para você que está ouvindo, mas que desperte em você o interesse de estudar, de pesquisar e saber se isso é verdade ou não. Tá? Então, eu acho que seria o entusiasmo. O entusiasmo. Paixão. Paixão. Paixão pela história. E então tivemos esta uva, tá? Eu posso dizer que foi a Primitivo que foi servida em Itália pela FEB, e o objetivo é para se passar o testemunho de uma uva diferenciada para fazer um bom vinho. Os contactos do Lino vão passar aqui no rodapé e o nosso objetivo aqui no nosso programa é apresentar a uva que dignifique e justifique a personalidade não de um rótulo, mas de um vinho, que de alguma forma é uma história. Acompanhem-nos no YouTube, no meu canal, Lino, vão aparecer os contactos aí em baixo, e lá está. Então até uma próxima oportunidade, com mais uma uva, mais uma personalidade e mais uma história. Até à próxima.
Alors, est-ce que vous voulez voir un petit d'excellence française et européenne ici, à Curitiba? Venez voir Maison Lumière, d'après Maori Construction. La différence, exigence, c'est la qualité française et européenne ici, à Curitiba. Les informations ils sont ici, dessous, avec le numéro et le contact, mais c'est ma suggestion. Venez voir un petit peu de France ici, à Curitiba. Ok, eu vou fazer personalidades agora na vinícola Cagliari, em Santa Felicidade. Vamos ver o que é o passo da história no meio de Santa Felicidade, um histórico de família, Cagliari sem o quê, mas lá está, a produção italiana, a veia e o líquido mantém-se. Não vamos lá ver o que é que nos reserva mais. E na sequência da visita à adega Cagliari, falemos um pouco da sua história. Família Cagliari, família antiga e nobre de Verona. O comendador, G.B. di Corvolanza, relata o brasão desta família nos volumes do seu histórico Dicionário de Brasões das Nobres e Notáveis Famílias Italianas. As famílias de torradeiras que depois de 1420 vieram morar em Verona e que, possuindo bens na cidade ou no território, foram incluídas na amostra da estimativa, embora muitas delas fossem de origem ilustre, mesmo que em alguns casos não fossem agregados ao Conselho Nobre. Senão, depois de meio século e de outros depois de 100 anos e desde 200 anos até mais, aqueles que eram nobres assim que foram admitidos no Conselho tornaram-se tais. Mas não se pode acreditar que todos adquiriram nobreza no ano em que começaram a pertencer a ele. Vários deles já eram nobres antes de serem matriculados. Nessa sequência temos esta referência da família em Santa Felicidade, localizada no bairro italiano de Santa Felicidade, uma referência dessa família Cagliari aqui em Curitiba. A família Cagliari preserva as tradições italianas produzindo vinho, suco de uva, grappa, vinagre, geleia de uva quentão e outros produtos de forma artesanal e familiar. E a adega Cagliari se orgulha de fazer parte da história de Santa Felicidade, mantendo a tradição italiana e produzindo vinho de qualidade. Temos a apresentar desta forma hoje uma Sangiovese. No caso, um rótulo que é Corbelli Sangiovese. É uma uva descomplicada, uva italiana, bem amplamente plantada pelo mundo inteiro. E no caso, esta uva, eu costumo dizer que assim, optem por uma uva que é fácil e descomplicada. No caso, é assim, eu tenho a propor esta uva Sangiovese. Uma das características dela é que uma casta que compõe o famoso vinho Chianti. É uma uva, no caso também o vinho, que eu tenho aqui a propor, é um vinho descomplicado, um vinho de taninos macios, vai puxar tons de morango e cereja, e muito adequado a um momento, um episódio repentino, digamos assim, que a pessoa pede: vamos comer pizza à casa do amigo, vamos comer massa, vamos comer uma lasanha. Passem no mercado e vejam esta uva, Sangiovese. Então é assim, tem taninos leves, é um vinho agradável, fácil de beber, vinho de bolso, como eu estou a dizer aqui nestes episódios, de uvas, João e suas uvas, tá? É um vinho descomplicado, é um vinho acessível, é uma uva que vocês podem ver que tem uma nomenclatura própria. Puxa registros do sul de Itália, tá? Todas elas, da região da Toscana, tá? E lá está, estamos a falar de uma harmonização clássica com
toda a gastronomia italiana, ou seja, no caso da pizza, massa, macarrão, etc., é uma harmonização clássica, como costuma dizer. E porquê uma harmonização clássica, perguntam vocês? A questão da harmonização clássica tem a ver com a questão de vinhos e comidas da mesma região. É uma das perguntas que me fazem, mas o que é uma harmonização clássica? A harmonização clássica é exatamente isso, ou seja, quando há produtos vinícolas e produtos gastronómicos típicos de cada região, todas as questões de alimentação, gastronomia, bebida, que se possa fazer e elaborar o menu próprio, no menu caseiro, queijos com vinhos da região, a vossa cachaça com o vosso pinhão ou o antepasto de um churrasco, isto são harmonizações clássicas designadas a cada região. Posteriormente, a evolução da uva, a evolução do vinho, vêm as harmonizações contemporâneas, aquelas harmonizações que se arriscam um pouco mais para ver se realmente existem surpresas na combinação de determinadas uvas com determinadas comidas de outros locais. Lá está a amplitude que tem tido esta uva. Espero que gostem, tá? Essa é uma opção descomplicada. E então, hoje, a minha homenagem para as FEB, Força Expedicionária Brasileira. O que é que a Força Expedicionária Brasileira tem a ver com o vinho? Gádio Montano foi a vila que os recebeu, a Força Expedicionária Brasileira, após a conquista, em 21 de fevereiro de 1945, de Monte Castelo. Foi propensa, foi muito importante a presença e a evolução no terreno contra as forças da Wehrmacht, na região da linha gótica, linha defensiva alemã, que teve um passo importante, a força, o incentivo e as manobras estratégicas da Força Expedicionária Brasileira. Vinho, o que é que tem a ver com o vinho? As parcas condições da Vila Gádio Montano, que tinham para os receber bem e agradecer às forças libertadoras da FEB, foi o vinho que serviram à mesa, que ainda tinham em parcas reservas, mas que faz parte da tradição de Gádio Montano. Será e era a uva primitivo. Uma uva de uma estrutura e uma personalidade muito própria, mas que de alguma forma, em tempos de guerra, serve, como muitas vezes se sabe e se diz, vinho era um alimento. A Primitivo, de alguma forma, com toda a sua estrutura, personalidade, e lá está a força de, já de natureza da própria uva, de resistência, se foi servida em garrafas com a dita cesta, lá está a tradicional italiana, foi a forma de homenagear e receber a força libertadora da FEB, Força Expedicionária Brasileira, em Gádio Montano. Minha homenagem à Força Expedicionária Brasileira e à relação da Primitivo e da vila de Gádio Montano, que os recebeu bem, e lá está, como eu costumo dizer, uma garrafa, uma história. Então, foi a minha homenagem à FEB, e então não percam o próximo episódio. Bom, galera, meu nome é chefe Kikitoso, sou chefe de cozinha há 7 anos, né? Trabalho com eventos e tenho o restaurante da família, e estou convidando vocês, né? Estou convidando vocês para assistir o programa que eu estarei dando uma entrevista, Uvas e Personalidades.